O Santo Sudário. O Santo Sudário, ou Sudário de Turim, como também é conhecido, é um lençol funerário, em linho puro, que a tradição diz ter envolvido o corpo de Jesus Cristo após a sua crucificação. Este tipo de lençol era usual na antiguidade e, no início da era cristã, era usado como mortalha para envolver o corpo do morto na sepultura. Sabe-se que, no ano de 33, José de Arimateia, que era também discípulo de Jesus, envolveu o mestre num lençol de linho, antes de depositar o corpo numa cripta, nos arredores de Jerusalém. Depois da ascensão do corpo de Jesus ao céu, o sudário foi levado como relíquia e pensa-se que, entre os anos 40 e 50 do século I, se encontrava em Edessa, atual Urfa. Entre 525 e 544, terá sido levado para Constantinopla, por ordem do imperador romano bizantino Lecapeno. O sudário desapareceu, em 1204, durante uma cruzada, e voltou a aparecer, em 1357, numa igreja dos arredores de Paris, pensando-se que terá pertencido à família de Godofredo de Charny, mestre dos Templários. Depois de ter sido confiscado, em 1357, pela Casa de Saboia, foi aí danificado por um incêndio, em 1532. A partir de 1694, este lençol ficou guardado num relicário da Capela dos Duques da Saboia, em Turim, até que, em março de 1983, o exilado rei Humberto oferece ao Papa. A viúva do rei italiano, a rainha Maria José, terá escrito que duvidava da autenticidade do sudário e o Vaticano declarou pelo cardeal Anastasio Balestero, em 1988, que o famoso sudário de Turim tinha sido confeccionado entre os séculos XII e XIV, não podendo ser a mortalha de Jesus. O fato concreto é que ninguém conseguia, como não se consegue até hoje, mesmo com todas as novas tecnologias que surgem sem cessar, explicar e nem reproduzir a imagem do chamado Santo Sudário de Turim. A produção daquela imagem seria algo absolutamente impossível para qualquer falsificador ou artista da Idade Média. Há 100 anos, em 1898, um devoto do Santo Sudário, o advogado italiano Secondo Pia, não imaginava que um simples e despretensioso gesto seu iria mudar substancialmente a história daquela sagrada relíquia. Sendo fotógrafo amador, foi ele quem pela primeira vez fotografou o venerável tecido durante uma exposição pública, no período de 25 a 28 de maio daquele ano. Qual não foi sua surpresa ao constatar, quando revelou o filme, ter aparecido no negativo a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, imperceptível na observação direta do pano. Diante desse acontecimento, o Santo Sudário saiu do quase anonimato, a que estava reduzido, para a glória. A descoberta foi considerada como a revelação de fim de século, reacendendo o antigo fervor na devoção ao sagrado linho. Santo Sudário, replica esta devoção, até então apenas popular, passou a ser um verdadeiro desafio à ciência. Pesquisadores dos mais diversos países acorreram a Turim e debruçaram-se sobre o misterioso lençol para tentar decifrar o seu enigma. Afinal, qual a origem daquele tecido? O que ele representava? Como foi estampada aquela figura na foto? Para a piedade católica, porém, não havia dúvidas. Aquela imagem impressa no negativo era a prova mais evidente da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso a relíquia era digna de toda a veneração. O primeiro estudo sobre o sudário que se tornou público foi a análise médico-científica feita pelo Dr. Pierre Barbe, em 1932. As conclusões, descritas no livro A Paixão de Cristo segundo o cirurgião, foram impressionantes. Trabalhos de Pierre Barbe. Na face havia sinais de contusões, o nariz estava fraturado e a cartilagem descolada do osso.
No corpo foram contados 120 sinais de golpes de açoite, produzidos por 2 flageladores, um de cada lado da vítima. O flagelo utilizado foi o que se usava no Império Romano, composto de 2 ou 3 correias de couro, terminando em pequenos ossos de pontas agudas, ou em pequenas travas de chumbo com 2 bolas nas extremidades. 2 chagas marcavam o ombro direito e o omoplata esquerdo. O peito muito saliente denotava a terrível asfixia suportada durante a agonia. Os pulsos apareciam perfurados, tendo o prego perfurante seccionado em parte o nervo mediano, fazendo contrair o polegar para dentro da palma da mão. Pela curvatura das pernas e as perfurações nos pés, tem-se a nítida impressão de que o esquerdo foi sobreposto ao direito e presos ao madeiro por um único prego. Os 2 joelhos estavam chagados. Havia um sinal de sangramento, produzido por grande ferida, no lado direito do tórax. Por fim, havia 50 perfurações na fronte, cabeça e nuca, compatíveis com uma coroação de espinhos. Era uma constatação científica, totalmente coerente com a descrição evangélica da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tratava-se realmente do santo sudário que envolvera o corpo do Redentor, quando este foi descido da cruz para ser sepultado. O homem do santo sudário sofreu uma flagelação terrível que não era normal acontecer antes da crucifixão, explicou a especialista Emanuela Marinelli ao Vatican Insider. Foi uma flagelação extremamente longa, infligida como punição suficiente em si mesma. Logo depois veio a dolorosa coroação com um capacete de espinheiros, fato único na história, e que foi inventado pelos soldados para escarnecer o rei dos judeus, prosseguiu. Depois ainda vieram o doloroso carregamento do patibulum e a trave horizontal da cruz, as trágicas quedas ao longo do percurso, a perfuração dos pregos da crucifixão enfiados nos pulsos e nos pés sem apoio algum, a perfuração da lancetada post-mortem. Tudo coincide perfeitamente com a narração evangélica, inclusive o envolvimento durante algumas horas numa mortalha preciosa em lugar de enterrar numa fossa comum, que era o destino de todos os crucificados. A consequência é que o homem do sudário pode ser identificado, vê Jesus de Nazaré. Talvez o maior mistério do sudário seja o que aconteceu com o corpo dentro dele. Não há sinais de decomposição física do corpo de Jesus na imagem. A imagem existe como uma espécie de um instantâneo ou de um cadáver removido dentro de 72 horas após o enterro. Isso, somado a muitos outros fatores, indica que se trata do sudário de Jesus Cristo. As pernas intactas, a coroa de espinhos, a ferida lateral e a flagelação são historicamente incomuns. Seja como for, nossa fé na crucificação e na ressurreição de Jesus Cristo não depende da autenticidade do sudário de Turim. Na verdade, o sudário nos dá uma visão clara de como Jesus morreu por nós, terrivelmente torturado, cheio de dor e de sofrimentos indescritíveis. Por favor, ajude o canal se inscrevendo para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Deus te abençoe.